Vamos estudar sobre a análise dos dados, dispersão dos dados e intervalo interquartil, Shibun e Han. Vamos estudar 5 definições. A primeira é o intervalo, Han. A diferença entre o valor máximo e o mínimo dos dados é chamada de intervalo. O intervalo é uma quantidade que representa o grau de dispersão de dados. Vejamos um exemplo. O teste A teve uma pontuação mínima de 1 e uma pontuação máxima de 10. Portanto, o intervalo de pontuação do teste A é de 10 menos 1 igual a 9. O teste B teve uma pontuação mínima de 3 e uma pontuação máxima de 7. Portanto, o teste B tem um intervalo de pontuação de 7 menos 3 igual a 4. A partir disso, verifica-se que o teste A possui maior grau de dispersão dos dados. A segunda definição é o quartil, Shibun Isu. Quando os dados são organizados em ordem crescente de tamanho, o valor em que os dados são divididos em 4 partes iguais é chamado de quartil. Do menor, chamamos respectivamente de primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, representando-os de Q1, Q2 e Q3, respectivamente. A terceira definição é o intervalo interquartil, Shibun e Han. O terceiro quartil menos o primeiro quartil é chamado de intervalo interquartil. Em comparação ao intervalo, ele tem característica de não ser facilmente afetado por valores extremamente distantes. A quarta é o desvio interquartil, Shibun e Rensa. O intervalo interquartil dividido por 2 é denominado desvio interquartil. Quanto maior o desvio interquartil, maior é o grau de dispersão dos dados. Por outro lado, quanto menor o desvio interquartil, indica que menos dispersos estão os dados. A quinta definição é o diagrama de caixa, Hakohigezu. O diagrama de caixa é um diagrama no qual o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo dos dados são representados apenas por caixas e linhas. O comprimento da caixa representa o intervalo interquartil e pode ser inserido nela a média. O gráfico de caixa serve para visualizar a distribuição de dados. Terminamos então a explicação das definições. Então vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Encontremos o intervalo interquartil e o desvio interquartil para o teste A. Primeiro, vamos encontrar o intervalo interquartil. Os primeiros quartis Q1 e Q3 destes dados são as partes rodeadas por quadrados. Então, Q1 igual 1 meio, entre parênteses 3 mais 3, igual a 3. Q3 é igual a 1 meio, entre parênteses 6 mais 7, igual a 6,5. Portanto, o intervalo interquartil é 6,5 menos 3, igual a 3,5. Em seguida, vamos encontrar o desvio interquartil. O desvio interquartil é o intervalo interquartil dividido por 2. Então, 1 meio, entre parênteses 6,5 menos 3, igual a 1,75. Então, vamos desenhar o diagrama de caixa dos dados de 1. A partir do resultado da primeira questão, o primeiro quartil é 3 e o segundo quartil é 6,5. Em seguida, o segundo quartil é 1 meio, entre parênteses 5 mais 5, igual a 5. O valor mínimo é 1 e o valor máximo é 10. Por último, vamos encontrar a média. O tamanho dos dados é 20, então a média é 1/20, entre parênteses, soma de todos os dados, que é igual a 4,95. Ao preencher os valores acima em um gráfico de caixa, o gráfico fica assim. Acertaram as duas respostas?
Terminamos aqui o estudo de hoje.